Rapaz, para falar desse jogo vai ser complicado, hein? Vamos lá, joguinho ruim. Vamos falar, tricolada, beleza? Tudo bem com vocês? Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É um vídeo de análise jogador por jogador da estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro 2022. 0-0, empatando em casa, perdendo 2 pontos, deixando de somar 2 pontos. Eu falei foi no pré-jogo que eu falei. Eu falei que é importantíssimo esses jogos em casa, o Fluminense somar 3 pontos. Ainda mais com a equipe do Santos bem limitada. Essa equipe do Santos é um jogo vencível para o Fluminense, vamos assim dizer, né? É um jogo que dava para o Fluminense vencer. O Fluminense tinha plenas condições de vencer, tem mais time, mais investimento, melhores jogadores, melhor banco de reserva do que o Santos. E o Fluminense não conseguiu. O Santos veio todo atrás, bem fechadinho, jogo bem segurado no meio de campo. O árbitro também não deixou a bola correr de hipótese nenhuma, picando o jogo, marcando falta, tudo era falta, tudo era falta. Ficou um jogo enjoado, parado todo momento, e o Daronco falando com os jogadores, aquelas palestras intermináveis do Daronco. Para piorar, o meio de campo do Fluminense muito perdido, né? O Natan desaparecido, sumido do jogo, fugindo de algumas oportunidades no meio de campo, né? Perdeu mais uma chance o Natan. Mais uma oportunidade foi dada para ele e não aproveitou. E o Iago, num primeiro tempo horroroso do camisa 20 do Fluminense. Vamos lá, vamos dar nota para a rapaziada. Começando pelo Fábio, eu vou dar uma nota 6. Ele foi pouco exigido, o jogo foi muito ruim. Poucas oportunidades do Santos e poucas oportunidades também do Fluminense. O Fluminense teve uma grande oportunidade. Uma média oportunidade assim do Cano no primeiro tempo, em que ele perdeu um gol. E no segundo tempo, aos 40, com o chute do Fred. Fora isso, muito poucas oportunidades, principalmente para a equipe do Santos. Nota 6 para o Fábio. Calegari, muita luta, marcação. Mas o Fluminense quer jogar no esquema 3-5-2, com 3 zagueiros e 5 jogadores do meio de campo, jogando com alas pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Isso também serve para o Cris Silva lá do outro lado, principalmente para ele. O Fluminense precisa que esses alas cheguem à linha de fundo, que eles façam jogadas de infiltração, movimentação. O Calegari, a gente percebe que ele tem até mais recursos do que o Cris Silva. Mais recursos, mesmo sendo um volante de característica defensiva, jogador que joga mais, ele gosta de jogar mais na marcação, na roubada de bola. Mas é triste, os alas do Fluminense não tem cacuete de ala. Não tem cacuete de jogar na linha de fundo, de dar um tapa na frente, jogar a bola um pouquinho mais à frente para fazer um cruzamento, de passar, de driblar, de ser opção para quem está jogando no meio de campo. Às vezes o jogador no meio de campo olha para o lado e não encontra o lateral, porque o lateral está aqui atrás. Não, mas não é o esquema que impede que o ala ele chegue ali na linha de fundo. Não, é a característica do jogador. Ele se esconde na hora de subir. E a mesma coisa é o Cris Silva. O Cris Silva até pior, porque o torcedor fica gritando da arquibancada, pedindo para ele ir. E uma avenida ali pelo lado esquerdo para ele explorar em velocidade. Os jogadores de canto da equipe do Santos é só vontade, só disposição. Fora não tem técnica também. E o Cris Silva amarrado ali, né? Parece estar com freio de mão puxado, a torcida gritando, berrando para ele ir, e o cara não vai. Porque não é dele, não é do Calegari e muito menos do Cris Silva. Fazer esse corredor em velocidade, ser opção para o ataque, aí fica difícil. Você jogar com 3 zagueiros, 5 homens no meio de campo, com os laterais como alas, e eles não dão opção para quem está no meio e muito menos para quem está no ataque. Vou dar nota 5 para o Calegari e vou dar nota 4 para o Cris Silva. A zaga, os 3 zagueiros, jogo muito truncado, com muita falta, muito cruzamento na área, muita trombada, muito choque físico nesse jogo, bola parou muito. Mas os zagueiros do Fluminense não comprometeram, né? O Nino foi bastante seguro, assim como o Manuel. Só o David Braz, que saiu aos 35 minutos, ele sentiu alguma coisa, pediu substituição, entrou o Lucas Claro no lugar dele, que também entrou bem. Tenho nada a falar dos zagueiros, vou dar nota 6 para cada um deles. 6 para o Nino, 6 para o Manuel e também 6 para o David Braz. Agora vamos falar do André. O André é aquela situação, numa tarde em que tinha o Iago muito mal, o Natan sumindo do jogo, se escondendo, só tinha praticamente o André ali no meio de campo para tentar algumas ações. O garoto gira, o garoto vira, o garoto passa por um, passa por outro, rouba uma bola, vira um jogo de um lado para o outro.
tem visão de jogo, sabe inverter uma bola da direita para a esquerda. É um craque, mas hoje ele estava cercado de jogadores que estavam numa tarde infeliz. Vou dar uma nota 7 aí pro André. Mais uma boa atuação dele. O Iago, cara, ele no primeiro tempo, ele errou 3 passes. Nesses 3 passes que ele errou, ele criou um contra-ataque contra o Fluminense. Criou um contra-ataque a favor do Santos e quase o Santos complicou a vida do Fluminense. Por causa de erro de passe do Iago Felipe no meio de campo. Aí você tem um Natan sumido, fugindo da responsabilidade, você já tem o desfalque do Ganso, que foi descansar. Aí você tem o Iago, que insistem que ele é um meio armador, e você viu nesse primeiro tempo, nesses 45 minutos de Fluminense Santos, que o Iago não tem técnica, capacidade de visão de jogo para enfiar a bola para alguém. O camarada não consegue dar passe de meio metro. Armou 3 contra-ataques para a equipe do Santos. O Iago foi tão mal que nem o Abel aguentou ele. Quando chegou lá no intervalo, tirou ele e colocou o Nonato. Nota 3 para o Iago. E o Natan? Natan é o ninja do Fluminense. Sumido do jogo, não chamou a responsabilidade para si, não pediu a bola, manda aqui, deixa eu organizar esse meio de campo. As coisas que o Ganso faz. A gente tanto criticava nele, que ele sumia, se arrastava em alguns jogos, e agora, graças a Deus, o Ganso se apresenta para o jogo, se apresenta bastante, ajudando até às vezes na marcação. Natan não fez nada disso, não chamou a responsabilidade para si, não organizou o jogo no meio de campo, não foi combativo, não ajudou na marcação. Ele jogou mal o primeiro tempo, no começo do segundo tempo ele começou a aparecer um pouquinho, tentou, fez um chute de fora da área, que acabou batendo no Arias, saindo da trajetória do gol, e depois mais nada. Aí o Natan saiu aos 20 minutos para a entrada do Luiz Henrique para tornar o time mais ofensivo. Vou dar uma nota 4 aí pro Natan. Tá? Então vamos lá, vamos falar do Arias. O Arias não estava numa tarde feliz, como nos últimos jogos. Aquelas jogadas do Arias, de velocidade, de drible, de assistência. Eu vi pouco do Arias nesse jogo. Também, né? O jogo estava muito truncado, muito duro no meio de campo. A bola não chegava praticamente nos 2 atacantes. Tanto o Cano como o Arias sentiram a ausência de alguém no meio de campo para organizar jogadas e dar assistência para esses jogadores. Tanto o Cano como o Arias, eles crescem muito quando tem um meio armador no meio de campo do Fluminense. Sentiram a falta do Ganso, como toda a torcida do Fluminense. Vou dar uma nota 5 para o Arias. E para o Germancano, que acabou saindo aos 32 minutos do segundo tempo para a entrada do Fred, a torcida pedindo lá o Fred, desesperada, daí o Fred entrou aos 32 minutos. Enquanto isso, né, o Cano, que jogou o primeiro tempo completo e parte do segundo tempo, tentou, fuçou, correu, chutou, a bola caiu na perna direita, o Cano chutou, caiu na esquerda, tentou gol de cabeça, de todas as formas o Cano tentou. Todas as vezes que a bola chegou nele, ele tentou balançar as redes, mas não foi o dia do Germancano, mas mesmo assim, pelo esforço, pela movimentação, pela opção que ele deu para o time, vou dar uma nota 6 para ele. E o nosso Nonato, né, que entrou no lugar do Iago para tentar organizar o meio de campo do Fluminense, fazer essa bola correr com mais leveza, com mais tranquilidade, fazer o Fluminense jogar no meio de campo. Até certo ponto o Nonato conseguiu. Foi bem melhor do que o Iago. O time deu uma melhorada com ele no meio de campo, ele conseguiu organizar algumas jogadas. O Nonato, sempre quando ele entra no segundo tempo, ele entra muito bem. É uma grande opção de segundo tempo. Eu fiquei feliz pela opção que o Abel deu, né, por ter colocado o Nonato. Gosto de ver o Nonato jogar, é um bom camisa 8. Vou dar uma nota 6. Vou dar uma nota 6 aí para o nosso querido Nonato. E vamos falar do Luiz Henrique, que ele entrou aos 20 minutos no lugar do Natan para ser uma opção de velocidade pelo lado do campo. E até certo ponto ele conseguiu fazer isso. Fez algumas jogadas interessantes ali pela ponta direita. Deu uma assistência para o Fred, que o Fred dominou de frente para o crime, bateu cruzado, a bola bateu no pé da trave, quase entrou. Era uma assistência do Luiz Henrique. Em outras jogadas ele se atrapalhou, né? Porque o Luiz Henrique também tem essa, ele acerta, da mesma forma também ele erra no lance final, na hora de definir, na hora de dar o passe, como foi no jogo lá do Oriente Petroleiro, que ele saiu driblando todo mundo, o Fred do lado dele, em vez de tocar para o Fred, ele chutou para fora. As decisões do Luiz Henrique, as decisões finais, são atabalhoadas em alguns momentos. Mas é um baita de um jogador e entrou bem nesses minutos finais aí do jogo. Vou dar uma nota 6 também para o Luiz Henrique. E o Fred? O Fred, ele entrou aos 32 no lugar do Germancano, meteu essa bola na trave, no chute cruzado ao pé da trave do goleiro.
entrou com aquela disposição dele, aquela movimentação, você percebe no Fred que há um desejo da parte dele de balançar as redes, né? Ele entra sempre com vontade, está nos minutos aí, nos meses finais de sua carreira e está com disposição de balançar as redes a favor do Fluminense, mas não deu dessa vez e quase que ele marcou um gol aí nessa partida, que ia salvar o Fluminense ia ganhar o jogo. Uma pena que a bola bateu na trave. Nota 6 para o nosso Frederico. Aí também quem entrou no segundo tempo, aos 32 minutos, junto com o Fred, foi o William Bigode. Aí o Abel tirou o Calegari, eu acho que dava para o Abel abrir mão dos 3 zagueiros, ir para 2 zagueiros, recuar os laterais e colocar mais um homem no meio de campo, mas ele não optou por isso. Ainda fez essa substituição que eu não entendi muito bem, qual era o objetivo do Abel Braga com ela, tirando o Calegari, o ala direito, para colocar o William Bigode nessa função. O William Bigode tentou procurar o espaço dele, deslocado, fora de posição, tentou se movimentar, dar opção para alguma coisa, mas muito complicado, um jogo muito duro no meio de campo, muito fechadinho. Nota 5 para o William Bigode. E também nota 5 para o Lucas Claro, que entrou aos 35 no lugar do David Braz para fazer a função ali do terceiro zagueiro, quando a equipe do Santos só queria empatar a partida, né? Até ser o goleiro do Santos fez. Eu não entendi essa saída do David Braz para a entrada do Lucas Claro, né? Recolocar um terceiro zagueiro, quando praticamente o Santos já tinha aberto mão da vitória, estava só esperando o tempo passar. Botava mais um jogador no meio de campo ou alguém no ataque para tentar vencer a partida. Mas isso não aconteceu. São 2 pontos que o Fluminense deixou de acumular e isso pode fazer falta em algum momento. Vou dar uma nota 5 aí para o Abel Braga, para o nosso Abelão. Pelo menos ele teve a coragem de colocar o Natan para jogar. Ele tirou o Ganso, deu um descanso para o Ganso e repôs com um jogador da função ali do Ganso, que joga com a camisa 10, que joga na armação do jogo. Então isso já mostra que o Abel entendeu que o Fluminense precisa de um cara para armar o jogo, para pensar o jogo no meio de campo. Mas infelizmente essa peça que ele colocou, que é o caso do Natan, para nossa tristeza também, porque a gente cria uma expectativa no jogador e o jogador não corresponde. Eu acho também que o Natan tenha decepcionado o Abel. Então é isso aí. 3-5-2 novamente, acho que o Abel deveria abrir mão um pouquinho dos 3 zagueiros, principalmente nos minutos finais do segundo tempo, quando o Santos abriu mão do jogo. Essas coisas que o Abel dá alguns vacilos, mas esses erros custam 2 pontos, custam vitória, e isso aí preocupa a gente um pouquinho. Mas vamos lá, vamos levantar a cabeça, tem Brasileirão todo pela frente, aí é só a primeira rodada, o que não falta é jogo. Sábado, domingo, quarta-feira, estamos aqui todos no canal Tricolada. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. Flui!